Você se informa hoje por muitas telas e a informação cabe na palma da mão. Mas nem sempre foi assim. O telejornalismo teve que se reinventar e isso não é de agora. Cada década teve seus momentos fora da caixa. Mesmo o formato mais careta já foi um dia algo novo. O que foi diferente ao longo dos anos é o que nos interessa aqui. Começa agora o especial Fora da Caixa. A primeira novidade foi a própria televisão. Antes dela, quem reinava era o rádio. O Imagens do Dia foi o primeiro telejornal da TV brasileira, isso na década de 50. O programa ficou 15 anos no ar e era baseado na narração do apresentador com clipe de imagens, o que foi uma inovação para a época. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O Seu Repórter Esso, que já era sucesso no rádio, chega à televisão em 10 de abril de 1952 e fica no ar até 31 de dezembro de 1970. Esse foi o jornal que se inspirou no modelo norte-americano e trazia informes sobre as guerras e o American Way of Life. No Brasil, uma das principais notícias dada com exclusividade foi o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas, em 1954. Quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Nos anos 60, a inovação veio com o Jornal de Vanguarda. Conhecido como um show de notícias, ele inovou na linguagem. O programa criou personagens como o Sombra e o Mão de Cigarra, além de usar caricaturas para reproduzir fala de políticos. Também foi o momento de dar espaço aos jornalistas que vinham do impresso. Para o público feminino, o jornal teve a colunista Gilda Miller como protagonista. O telejornal foi premiado como o melhor do mundo e mais criativo, e migrou por várias emissoras até sair do ar em 1968. Ainda na década de 60, a chegada do videotape revoluciona o telejornalismo. Com o equipamento foi possível gravar imagens em fitas e, pela primeira vez, ter o controle sobre a programação, que antes só podia ser ao vivo. O momento foi de avanço tecnológico, mas também marcado pela repressão dos anos de chumbo, que atingiu também a televisão. Foi um período marcado pela repressão, medo e censura. Os jornalistas ficaram na mira dos censores e o comportamento da imprensa foi decisivo. Se nós formos fazer um panorama mais geral dos diferentes meios de comunicação, nós vamos perceber um apoio muito forte a gente pode dizer, da maior parte, se não quase a maioria dos meios de comunicação favoráveis ao golpe de 64, né? Alguns mais explícitos, outros mais implícitos, mas com exceção, talvez, se nós formos pegar na chamada grande imprensa, né? O jornal Última Hora, do Samuel Weiner, com exceção dele, os outros grandes jornais, eles prestaram um apoio, às vezes mais implícito ou mais explícito, ao golpe de 64. Uma vez dado o golpe de 64, nós tivemos algumas mudanças de comportamento, né? Alguns setores da imprensa permaneceram apoiando os regimes ditatoriais durante todo o período, ao passo que outros órgãos de comunicação acabaram se movimentando mais uma direção de oposição. No mesmo ano em que foi instaurado o AI-5, o telejornal, Jornal de Vanguarda, que já vinha sofrendo uma grande censura desde o início do regime, foi retirado do ar. A decisão foi do jornalista Fernando Barbosa Lima, idealizador do programa. A sua justificativa foi de que um cavalo de raça, quando ferido, mata-se com um tiro na cabeça. E a televisão, a caçulinha desses três, o jornal, rádio e TV, ela ainda não tinha um papel predominante político, mas já tinha censura. Ou seja, se não teve debate político na TV, agora é mesmo que não vai ter. Então, em 1968, a televisão era incipiente do ponto de vista político, por isso a censura que ela sofreu foi menor. Rádio e jornal foram mais fortemente censurados por serem mais fortes. Nesse contexto surge o principal telejornal da televisão hegemônica. Boa noite. Essas duas palavras na voz de Cid Moreira se tornaram um marco no primeiro telejornal em rede, criado em 1969. O Jornal Nacional colaborou para formar o imaginário do Brasil como uma nação e trazia notícias factuais para todo o país. No ar, Jornal Nacional. O formato de revista dá nova cara ao telejornalismo.
O Show da Vida estreia em 1973, com a proposta de trazer as notícias da semana com nova abordagem. Para dar leveza ao programa de domingo para a família, o Fantástico trabalhava com entretenimento. Essa também era uma forma de cobrir os quadros barrados pela censura do regime militar. Com a chegada da cor, em 1974, o Fantástico ganha uma variedade de efeitos visuais. A loteria esportiva, os gols do Fantástico e os teleteatros também foram marcantes no programa. Além do formato revista e da tela colorida, a cobertura feita por correspondentes um dia também já foi novidade. É o que você confere agora com a nossa repórter Fabiane Almeida. Foi de Portugal que a primeira correspondente da Globo na Europa transmitiu o fim da ditadura salazarista. A repórter Sandra Passarinho acompanhou de perto o desenrolar da Revolução dos Cravos em 1974. Em uma época em que a liberdade de expressão só era possível fora do território governado pela ditadura militar brasileira. Com os correspondentes, o telejornalismo brasileiro alcançou um novo patamar que dependeu de muita apuração e tecnologia para trazer para perto dos brasileiros as notícias internacionais. Com o tempo, os repórteres puderam estar em vários países como testemunhas oculares dos momentos que mais marcaram a história da humanidade. Revoluções, desastres ambientais, quedas de muros e atentados, o início e o fim de muitos conflitos. Obrigada, Fabiane. Outro marco do telejornalismo fora da caixa é o programa Abertura, na Rede Tupi. Com formato de revista, ele marca o processo de redemocratização no Brasil, com o fim do regime militar. O telejornal tinha um viés político-ideológico e abordava temas como anistia, censura e as eleições diretas. O Abertura ficou no ar de fevereiro de 79 a 80 e teve na equipe Fernando Sabino, Glauber Rocha e Ziraldo. A cobertura das cidades marca a década de 80 com a estreia de telejornais de cada região. Em 1983, estreia em Minas Gerais a primeira edição do MGTV, trazendo maior destaque para o interior mineiro. E a gente conversou com a jornalista Cristina Brandão sobre o início da TV Globo aqui em Juiz de Fora, na década de 80. A TV Globo, em 1980, ela adquire o canal, a TV Industrial, que foi a primeira emissora de TV aqui da região. E quando ela adquire essa televisão, esse canal, ela começa a criar também o departamento de jornalismo, que foi uma forma de divulgar os assuntos da comunidade para a nossa população, para a nossa região. Então a gente tinha um telejornal, que era pequeno, eram poucos minutos, que entrava no MGTV, mas a gente tinha uma equipe de manhã de jornalismo, 2 equipes à tarde e uma equipe à noite. Cristina conta a importância para a cidade de ter um tempo exclusivo no telejornal mineiro. A cobertura local foi uma coisa inédita, porque a cidade se via na televisão. Porque quando você assiste o Jornal Nacional, qualquer emissora nacional, eles cobrem o Brasil inteiro, o mundo, falam da sua cidade. E aí, quando foi na década de 80, no início da década de 80, o Juiz Forano começou a se ver no telejornal. Então ele via a sua rua, a sua praça, as pessoas. Então aquilo foi uma identidade grande para nós, A gente se vê numa cobertura de televisão, que aquilo era uma coisa inédita mesmo, Até esse período, a participação feminina ainda era muito limitada dentro do telejornalismo. Foi só em 1987 que tivemos a primeira mulher a assumir uma bancada, a âncora Marília Gabriela, no Jornal Bandeirantes. Na década de 90, ganham força os telejornais irreverentes. Um dos principais nomes dessa época era Ernesto Varela, personagem de Marcelo Tais no programa Netos do Amaral, exibido na MTV. A MTV Brasil nasceu no dia 20 de outubro de 1990, como a primeira rede de televisão segmentada a ser transmitida no sinal aberto. A proposta era fazer uma releitura crítica ao que vinha sendo consumido na televisão. Surge então, em 1991, o programa Netos do Amaral. O telejornal do anti-repórter Ernesto Varela, interpretado por Marcelo Tais, foi inspirado no programa da Rede Globo Amaral Neto, o Repórter, da época da ditadura militar. Município de Oiapoque. Aqui começa o Brasil e o nosso programa. Netos do Amaral seguia a mesma linha de explorar paisagens, tradições e territórios brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, mas adotando uma linguagem irreverente e fora da caixa.
1996, nasce a Globo News, o primeiro canal de telejornalismo 24 horas do Brasil. Nessa época, o jornalismo brasileiro enfrentava o desafio da investigação de corrupção do primeiro governo eleito de forma direta após a ditadura. É nesse cenário que surgem os canais All News. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News. Outro marco da década de 90 foi a regionalização. Em 1998, a Rede Globo dá início ao projeto Regional do Futuro, para especializar o jornalismo de acordo com cada localidade. Em Juiz de Fora, a TV Panorama surge como parte deste projeto e o conteúdo local começa a ser produzido na própria cidade. E você passa a ter uma gestão muito voltada para interagir com a comunidade, mas em especial interagir no sentido de realizar eventos, participar da exposição agropecuária, participar da festa country, realizar eventos conjuntos, seresta na cidade tal, campeonato de futebol. E isso vai desembocar depois quando a emissora aí é vendida para o empresário Omar Pérez, né, que é natural de Leopoldina, era um investidor. Ele compra essa televisão que já tem o nome de TV Panorama, né? E aí ele transforma também a relação dele com a televisão. Ele tinha um projeto político, né? E ele tenta fazer um projeto de maior espaço local, que já vinha desde 98, mesmo na estrutura da Globo. Programas locais, maior ocupação da grade de programação com produções locais, inclusive fugindo um pouco do telejornalismo, programas mais voltados para a cultura, para a moda, outro tipo de coisa. Nos anos 2000, o público entra na caixa. Em Juiz de Fora, a TV Visão mistura informação e entretenimento, aproximando o telespectador da notícia. Além disso, o surgimento de novas telas atravessa o telejornalismo. Ele se expande para as redes sociais e intensifica a interatividade com o público. Com programas como Fura MTV, Profissão Repórter e até o atual Isso a Globo Não Mostra, surgia bem antes disso tudo, em 2001, a TV Visão. Com formatos inovadores, a notícia já não é mais contada da forma convencional. Esse formato nasceu dessa reunião de talentos e espontaneamente foram surgindo ideias e essas ideias deram origem a vários formatos, tipo Paraibuna Connection, genial, e outros formatos que foram muito interessantes, né? Um dos blocos mais aguardados e inovadores era um talk show no tempo de um sinal de trânsito. Eu adorei o Semáforo News, assim, pelo desafio de fazer, de produzir, né? Porque você para num sinal, fechou, você vai ali, faz, você tem aqueles 43 segundos, né, vamos dizer assim, para fechar o bloco e depois cai todo mundo fora. Aquilo foi genial, genial. Paraibuna Connect foi um programa realmente que eu achei, para a época, bem contundente, porque ele era irreverente e ao mesmo tempo inteligente. Então, muito legal, muito legal. Abordava os temas locais e sempre com aquele jeito deles, né, de fazer a coisa, né? A interatividade também não é mais a mesma. O Fora da Caixa agora é trazer o telespectador para dentro da televisão. Mais recentemente, em 2012, a TV Integração, afiliada da Rede Globo na zona da Mata Mineira, lançou o aplicativo para smartphone Você no MGTV, que permite aos telespectadores interagir diretamente com a redação do jornalismo. Mas isso já acontecia na TV Visão. Porque a gente tinha interatividade, começou a chover e-mails de pessoas querendo serem personagens dos nossos programas. E não existia Facebook, não existia Instagram, não existia e-mail e telefone. Mande um e-mail, participe do Paraibuna Connection, mande um e-mail para paraibuna@tvvisão.com ou um fax ou telefone para 3234-6116. Por que a televisão é tão fora da caixinha? Porque nós tivemos um grupo grande de 36 estagiários que vieram e deram um monte de ideias e nós fomos pegando aquelas ideias e fomos executando da maneira como dava. Ou seja, a televisão é fruto da fusão, da diversidade, daquelas almas malucas que resolveram se unir e fazer.
Os telejornais universitários também entram na rede com propostas inovadoras, conteúdos feitos pelos alunos e com liberdade de abordar assuntos que não estão na grande mídia. Em 2001 era fundada a primeira TV universitária brasileira na internet, a TV UERJ Online da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela existe até hoje e começou com um telejornal diário produzido pelos alunos como forma de ensino do jornalismo. Usando a internet para experimentar novas linguagens audiovisuais, o telejornal desenvolvia a produção de conteúdo em tempo real. Uma referência como TV universitária é a TV UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve sua primeira transmissão em 2012. Ela é atualmente exibida no canal 15 da NET Florianópolis e no canal 63.1 aberto e digital na Grande Florianópolis. O projeto é um laboratório de ensino intensivo de ao vivo. Eles aprendem e exercitam desde a parte mais básica para colocar uma televisão, um canal alternativo, uma programação no ar, vai desde cinegrafia, técnico de suíter, editor, reportagem, até mesmo gestão. E nesse exercício eles experimentam muito, eles aprendem com os erros e com os acertos e aparecem soluções inovadoras para o trabalho do dia a dia. E essa é a importância de projetos como esse, porque dá esta oportunidade de uma formação mais qualificada, o que faz com que esses meninos, esses profissionais, estejam aprendendo a lidar com a pressão, a pensar de forma de qualidade da forma como eles estão atuando, e isso traz competência para que eles façam uma diferença no mercado profissional. 2019. É aqui que nós do Fora da Caixa entramos nessa história. Já na primeira reunião de pauta, partiu da turma do 7º período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF a vontade de fazer algo diferenciado. A proposta era trazer algo novo, tanto no formato quanto no conteúdo, abordando temas relevantes para a sociedade. Produzir um programa semanal em formato audiovisual não é nada fácil. Demanda tempo, paciência e muito trabalho em equipe. Ainda assim, proporciona experiências únicas. Fique agora com depoimentos de membros de nossa equipe e com imagens exclusivas de nossos bastidores. O Fora da Caixa foi uma experiência muito legal desde o início, desde pensar o programa, concepção da ideia, pensar no nome, pensar na vinheta, até a música da entrada foi um processo muito legal e feito em conjunto. Então, para mim, foi uma experiência excelente e que eu acho que faz toda a diferença na graduação em jornalismo. Então, minha experiência ela começou positiva porque eu fui âncora, então já foi desafiadora logo no começo ser âncora e já ter que levar uma entrevista com 2 especialistas num assunto que estava bastante em voga e é polêmico. Então, assim, já foi difícil logo no começo e depois eu fui desempenhando outros papéis que eu já tinha feito durante a faculdade, já tinha feito na minha experiência de bolsa, mas que eu fiz de uma forma mais aprofundada, mais profissional, com a intenção de isso transformar num portfólio para a gente futuramente. Então, participar do Fora da Caixa foi muito positivo para mim, agregou na minha experiência na faculdade e com certeza vou sair daqui mais capacitado para o audiovisual, principalmente voltado para a televisão. O Fora da Caixa foi uma experiência única para mim aqui dentro da graduação, porque com ele eu aprendi muitas coisas que no decorrer da faculdade eu vi em algumas matérias, mas não tão prático igual a gente fez aqui. Então eu aprendi a escrever roteiro de forma melhor, a lidar melhor com as fontes, a ser até mais persistente para conseguir entrevista, né, que é uma coisa muito difícil quando o estudante faz, né? E é uma experiência assim, que eu tenho certeza que eu vou levar para além da graduação, com certeza vai me acrescentar muito no mercado de trabalho. Cada desafio se tornava em uma oportunidade para o aprendizado. A montagem do estúdio, a condução das entrevistas e a dinâmica do trabalho em grupo tornaram-se mais harmônicas ao longo das 6 edições veiculadas na rede. No início, sair da caixa nos pareceu algo simples, mas na verdade esse foi o nosso grande desafio. Não cair na rotina de produção e deixar que os processos se tornassem algo automático, lidar com os contratempos e nos adaptar às particularidades da web foram obstáculos encontrados em cada edição. Para quem quer saber como é por baixo da bancada, achou que não ia ter mulher na apresentação do especial? Achou errado!
mãos em um apresentador. Qual é o grande desafio do jornalismo do século XXI? Esse é ético, mostrar os dois lados da notícia.